Boa noite, Boa doutora noite. Larissa. Boa noite. Um privilégio aí termos tu aqui para a gente trocar uma ideia. E eu vou te dizer, doutora Larissa, um privilégio para nós te termos aqui, com nós, trabalhando. Lembrava de alguns dias atrás que eu perguntei para um cliente, tendo um feedback, né? Eu gosto de fazer isso às vezes, trocando ideia com a galera. E aí, como é que foi lá com a doutora Larissa? Como é que foi lá com a doutora Tamara? O Antônio lá conseguiu te passar uma ideia bacana e o cliente dizia, cara, onde é que tu conseguiu aquela menina? Meu Deus, que advogada, hein? Nossa! E te elogiava, e isso nos deixa muito feliz, isso nos deixa muito contente. E a ideia que a gente sempre tenta, né, passar, a Larissa, aqui no escritório, e penso, tu já tenha percebido nas reuniões, é aquele pensamento de que para a gente realmente alcançar a excelência no que a gente está fazendo, aonde a gente está trabalhando, é a gente ver o empreendimento, a gente ver a empresa como se fosse nossa. Porque se a gente vê como se fosse nossa, a gente cuida com mais carinho, a gente faz o nosso melhor, a gente tenta buscar um melhor resultado, e essa é a pegada que separa, né, eu penso, um modo de trabalhar pensando só na empresa, o proprietário, e um modo de trabalhar pensando de uma maneira conjunta em todos. E introduzir essa ideia na galera. Veja o negócio como se fosse teu. E quando a gente consegue virar a chave para isso, eu penso que a nossa vida muda, cara. Eu percebi que minha vida mudou quando eu olhei pro carro do patrão uma vez, lembro como se fosse hoje. Eu estava trabalhando fazendo serão e eu olhei pro carro do patrão e pensei, cara, eu quero que esse cara mude de carro. Porque se ele mudar de carro, a empresa fica bem e eu fico bem também. E daquele dia em diante, até hoje e para sempre, eu vou defender essa ideia, Larissa. Introduza na cabeça de qualquer pessoa que onde ele trabalha e onde ele está é dele. E pensando nessa ideia, o que eu fiz? Eu fui procurar alguma coisa lá no Instagram que eu conseguisse, Larissa, trazer esse sentimento de uma maneira mais transparente. E tu vai lembrar, tu deixou um logo teu perdido por lá. Eu fui lá e roubei. Eu fui lá e roubei. E daí eu consegui. Tentamos, né? Como eu não queria pedir pra ti, mas se tivesse tido essa ousadia de te pedir, Larissa, ia ficar mais bacana, com mais qualidade. Mas eu penso, o objetivo ele foi alcançado. Que Ai, que é linda! realmente a gente alcançar para ti, doutora Larissa, a certeza de que quando tu estiver aqui conosco e queremos que a nossa história seja longa e duradoura, queremos que tu pense e tenha a certeza absoluta que o que aqui a gente quer que seja lembrado é o teu nome, Larissa Isabel. Não, é Isabel, Larissa Isabel. Então, Sim. esse é o objetivo. Usa lá, faz stories, deixa o teu nome marcado. Isso é o que importa, isso é o que com o tempo nos faz voar, tá, Larissa? Dizendo isso, a gente aí agradece, tá, a situação da tua disponibilidade, né? Pô, a gente tem que sair da nossa rotina, né? Tem que deixar de ir na academia, tem que deixar de tomar café lá com o maridão, tem que deixar várias coisas de lado para estar aqui. Então, estar aqui é um pouco de renúncia, mas eu espero aí, certamente o nosso bate-papo aqui, ele vai ser frutífero e vai render aí uns cortes. Para depois a gente jogar lá no Instagram, Facebook e essas outras redes sociais. Obrigado, tá, Larissa? Pela disponibilidade, né, em se importar em colocar essa caixinha embaixo, em estar aqui presente hoje trocando uma ideia a respeito do direito trabalhista.
Larissa, eu não te perguntei até hoje, se tu puder partilhar com nós, por que tu escolheu o direito trabalhista? Ele te escolheu ou tu já tinha ali uma certa afinidade com ele? Então, não tenho nenhuma história muito bonita com ele. De fato, acho que foi ele que me escolheu. Quando eu saí do ensino médio, eu comecei a faculdade muito cedo, eu comecei com 16 anos. Sim. Então, quando eu saí do ensino médio, eu pensei... A minha vontade mesmo era fazer nutrição. Uhum. E a família toda sabia que eu ia fazer nutrição, mas era um sonho da minha mãe fazer direito. Uhum. Era algo que ela sempre quis, a minha mãe é professora, mas que a vontade dela sempre foi fazer direito. E aí ela falou, por que tu não tenta? Aí eu pensei, tá, a faculdade é aqui, a faculdade de nutrição era em Itajaí, eu sou de Brusque. Eu era de Brusque, né? Então, a faculdade de nutrição era em Itajaí, era longe. Em Brusque tinha a faculdade de Direito. E eu pensei, tá, vou tentar. Aí, no primeiro período, eu consegui um estágio no escritório de advocacia. E fui tendo afinidade com a área, gostando. E aí, eu fiquei. Cara, bacana, bacana. E eu vou te dizer que é nessa pegada, né? Quando na faculdade, e daí partilhando aí uma ideia contigo de que às vezes não é a gente que escolhe, né? Meio que o destino escolhe a gente. Quando comecei o curso de Direito, nossa, eu fico apavorado. Porque eu falava e a galera disse, mas pra que isso, cara? Porque a ideia no início de fazer Direito não era pra advogar, era pra ser professor, guria. Também algo completamente diferente aí do que depois, com o passar dos tempos, foi se desenhando, né? E é nessa pegada, tá, doutora Larissa? Não é nós que escolhemos. Às vezes, o destino, ele vem e vai desenhando as coisas pra gente. E quando a gente dá ouvidos à situação do destino, quando as coisas elas vão se desenhando para realmente se tornar algo bacana, algo saudável e que, de preferência, dê uma certa grana pra gente, tudo flui de uma maneira mais tranquila. E daí acaba que a gente só seguindo, né? E assim foi contigo, assim foi comigo. Eu penso que na grande maioria das vezes é nessa pegada, tá? A gente meio que não escolhe de uma maneira objetiva lá no início, né? A carreira que a gente vai trabalhar, ela vai se apresentando e vai se desenhando pra gente. Que nem amigo, né? Amigo também a gente não escolhe, né, Larissa? Eles se apresentam. Eles aparecem. E olha só, Larissa. Antes de a gente começar a trocar ideia, acabei esquecendo, mas aproveitando o ensejo, né? Isso também acaba trazendo uns royalties depois, sou obrigado a falar. Senão, nós temos aqui a situação do podcast, né? A doutora Larissa aí, quem de alguma maneira nos apoia, quem mantém, né, toda a situação da estrutura aqui é o próprio escritório, né, Moraes Advocacia, conjuntamente com a situação do Moraes Empreendimentos Imobiliários, ali que a Jennifer cuida para nós, e conjuntamente também tem um outro apoiador que eventualmente quando a gente precisa aí tá auxiliando, eventualmente quando a gente precisa tá aí também nos apoiando, que é o Duf Pneus. Tu conhece o Duf Pneus? Só de falar. De falar, cara, eles são grandes, doutora Larissa. Meu Deus, o Duf Pneus é um pouquinho, ali chegando em Tijucas, acho que 1 km ali antes da rodoviária à esquerda, não tem errado, né? Chegou ali em Tijucas, na entrada ali, andou ali uns 5 minutos, nem isso, à esquerda. Olha, não quero exagerar, mas o maior da região, doutora Larissa, disparado, Duf Pneus é o melhor da região. E uma coisa bacana que eu gosto deles lá, que eles têm uma política de atendimento bem parecida com algo que acredito, que é permitir a situação do cliente uma experiência quando for lá trocar o pneu. Tem uma salinha lá que tem um cafezinho, tem leite, a gente não tem leite aqui ainda, né? Tem que... esse dia eu fui abrir o ato, a vida tem leite lá, né? Leite em pau, leitinho. Eu acho que nem tem mais nada lá. Tinha que procurar alguma coisa, fui lá, puta maravilha, vida boa, hein?
Mas essa pegada aí, deixar aqui registrado, tá? A situação aí da galera que tá com a gente, né? Que faz isso aqui funcionar e nos permite, né? Trocar essa ideia com toda essa estrutura, com toda aí com o Leonardo aí nos ajudando também. Isso é bom, porque se não tem a galera aí que apoia, não tem a coisa acontecendo, porque não, a gente precisa de grana aí para manter, né? Então, nosso agradecimento aí à galera que nos apoia, né? Larissa, olha só. Nós tivemos aí a situação de uma caixinha de pergunta ali que nós abrimos, e antes de entrar nela, se tu não se importar, nós queremos saber, deixa eu ver aqui. Larissa, se tu não se importar em contar um pouquinho da tua história. Tu é natural aqui mesmo de Santa Catarina? Quanto tempo tu morou em Brusque? Como que tu chegou aí até São João? Eu sou natural de Santa Catarina, eu sou de Brusque, nasci Sim. e morei lá até os 21 anos, quando eu casei. E aí, quando eu casei, eu vim embora pra São João Batista, porque meu marido é de São João Batista. E daí eu vim embora pra cá. Sim. E o que te levou a casar tão cedo? Porque 21 anos é família católica, evangélica? Tipo, Evangélica. Evangélica. O fato de... Crente. Tu é crente? É. Qual é a denominação que tu frequenta? A Igreja da Graça. Igreja da Graça. Mas, tipo, é aquela doutrina um cristã. pouco mais ortodoxa? O que seria a doutrina cristã, se me permite a pergunta, não parece ser tão evasivo, né? Que esses dias, tava conversando com um amigo meu, Darcy, o nome dele até, um amigo já de longa data aqui, que a mulher dele até falou, vai lá fazer uma visita, Moraes, na igreja do véu. Tipo, todas as mulheres usam véu. Daí esses dias estava lá em Itajaí, voltando lá da Braba, com uma amiga. Ali a igreja Bola de Neve. Tem umas denominação diferenciada. Umas denominação um pouco diferenciada. Mas em suma, qual é o pano de fundo ali da Igreja da Graça? É uma doutrina mais ortodoxa, uma coisa mais liberal? Porque eu lembro que a minha avó, guria, ela foi crente durante 40 anos da Igreja Deus é Amor. E nessa Igreja Deus é Amor, menina, eu lembro como se fosse hoje. Não podia usar calça, não podia tirar os pelos, guria. Não tem nada disso. Um negócio sinistro. Não sei se hoje ainda isso permeia, né? A minha avó faleceu vai fazer 1 ano aproximadamente, e daí não tive mais aí contato, né, com essa questão envolvendo... não vou falar o nome da denominação, porque chega a ser até um pouco estranho. Mas essas regras, eu acho que até hoje nem dá certo se tem uma regra tão fechada. Existe ainda assim, algumas igrejas assim, né? Não a que eu frequento, é de fato uma igreja mais tranquila, eu diria. Nada que... não tem nenhuma regra assim de, por exemplo, você só pode usar saia, ou você só pode cortar... Porque tem gente que não pode nem cortar o cabelo, né? Sim, ainda existe, né? Não tem nada disso, realmente a gente... Como é que eu vou explicar? Não, porque o que normalmente eu lembro que eu frequentei uma vez uma igreja e que o pastor, a modo dele, disse assim, Moraes, nós temos 2 situações. A gente tem a doutrina, me corrija se eu estiver errado, palavras do pastor. Ele diz assim, tem aqui a doutrina, que são as regras da igreja. E tem aqui a Bíblia, que vai falar que você tem que ser um homem bom, no resumo da ópera. Só que, Moraes, se tu não obedecer às regras, não é legal. Vai para uma igreja mais liberal. Mas se for para ficar aqui, siga as regras. Que não tem nada a ver daí com a situação de algo que tá na Bíblia. São regras da igreja, né? Tipo, essas regras daí são mais contemporâneas lá na Igreja da Graça que tu vai. Sim. Assim, sou nova na igreja, pra ser, né, sincera. O meu marido sempre, ele, desde pequeno, eu era católica por muito tempo. Fui católica até uns 16 anos, eu acho. Caraca!
Fez catequese e tudo? Tudo, crisma, catequese. Aí depois a gente acabou eu digo, minha família, assim, acabou ficando com um certo desgosto. Não diria desgosto, mas eu acho que faltava alguma coisa na igreja Sim. católica. E daí a gente foi procurar uma igreja evangélica, que uns amigos dos meus pais, os filhos tocavam na igreja e a gente achava muito bonito, porque a igreja católica, pelo menos aqui eu frequentava, não tinha muito isso de cantar e tocar, enfim. E foi o que acabou chamando mais a nossa atenção na igreja evangélica, que tinha muito isso, né? Tem bateria, tem guitarra, tem 1000 instrumentos. E acabava chamando mais atenção. A gente foi para essa igreja evangélica, depois eu já estava com o Iago, acho. Já estava com ele. E depois que a gente casou, aconteceu alguns eventos ali, né, na nossa vida que acabou trazendo a gente para a igreja de novo, né? O Iago já frequentava, ele já é de berço, assim, né, da igreja. E esse ano, assim, eu diria, a partir do ano passado, é que a gente voltou, assim, de verdade, a frequentar com, inclusive, com mais força, né? O Iago, ele toca na igreja, ele toca violão. Tô tentando aprender teclado mas eu não vi nenhum stories teu de vocês na igreja. Ainda tem que começar a postar aí que estão fazer uma propaganda pra igreja lá, guria. Tem uma importância, Larissa, a igreja na vida da gente, na sociedade, cara, de uma maneira muito grande. Sim. Às vezes eu penso que se não é Deus, se não é a gente acreditar, né, em algo além daqui, por alguns momentos, cara, tem que ser forte para passar. E daí nesses momentos delicados que a gente acaba passando, perda de um ente querido, às vezes perda de um amigo, às vezes uma decepção muito grande até que a gente tem com alguém. Eu lembro que desses momentos que passei, o que me permitiu, Larissa, os passar, cara, foi a fé, tá? Se não fosse a fé, se não fosse algo além aqui do terreno, não sei se eu conseguiria passar, tá? Em especial a perda de um irmão meu, vai fazer uns 11 anos já, que, cara, se não é Deus, dificilmente a gente consegue passar, tá? Ele que nos acalma a alma, e daí eu fico pensando como é que é a situação de alguém que não acredita, né? Em algo um pouco sobrenatural, né? Aqui trago aí a questão, alguém que não acredita em Deus, como é que é passar por essa situação, porque tem que ter uma filosofia de vida um tanto quanto diferenciada, e respeito e rendo elogios, mas eu vou te dizer que se não tivesse Deus no meu coração, essa fé inabalável que eu tenho, cara, eu não sei se eu conseguiria passar por alguns perrengues aí que passei, tá? Meu Deus do céu! Eu não consigo imaginar, de fato, alguém que não acredite. Sim. Claramente a gente respeita, né? A opinião de cada um. Mas eu realmente não consigo imaginar alguém que não acredite em Deus, porque a gente tá aqui por Ele, né? E... Enfim, os eventos, né? A gente teve uns eventos que a gente acredita estar vivo por ele. Eu e o Iago, ano passado, a gente capotou o carro na Serra de Brusque. O carro capotou 3 vezes. E não vinha ninguém. A gente caiu pro lado do barranco e não pro lado que, de fato, ali não tem nada. Sim. E a gente ficou sem nenhum arraial. Ambos. Meu Deus. E a gente pensa que, de fato, foi planos de Deus. Ele permite que a gente passe por algumas experiências para voltar a seguir o caminho correto. Perfeito, perfeito. E quanto tempo exatamente tu tá congregando com ele na Igreja da Graça? Desde, acho que foi o ano passado. A gente voltou um pouco final do ano ali. Não faz muito tempo. Assim. E daí tem uma situação de um caminho, né, durante o período que tu tá na igreja. Eu fui não é pastor, é obreiro. Eu fui obreiro um tempo. Tinha 17 anos na época. Tinha 17 anos, a minha avó já era cristã, da Deus e Amor, uns 40. E daí a igreja que ela frequentava, um tanto quanto ortodoxa na época, era algo que eu não achava legal.
Mas na época daí eu conheci a Assembleia de Deus. Deixar aqui registrado o meu abraço forte para o pastor Valdez, que pastoreava lá a congregação onde frequentei durante aproximadamente uns 3 anos. E foi algo muito legal, foi uma experiência muito bacana, porque existia isso que tu colocou antes, um envolvimento dos fiéis com a história da igreja. Realmente a igreja eram os fiéis. E isso daí permite que tu fique, né? Porque tem toda uma vivência. No final de semana tá num evento, durante a semana tem a situação do culto. Então há um envolvimento e principalmente, depois de um tempo, te levam para um compromisso. Ó, agora tu vai virar alguém aqui que tem uma função. Vai recolher a oferta, vai fazer eventualmente uma limpeza, vai organizar alguma coisa. Tipo, te dão uma função, né? E eu lembro que de função em função, eu fui a obreira, amiga. Até preguei, tchê. Foi um tempo bacana. E que lá, depois de uns 3 anos mais ou menos, na congregação, e ainda, hoje não sei como é que está a Assembleia de Deus, faz um tempo que eu não vou, mas eu lembro que ainda lá tinha algumas regrinhas que me deixavam um pouco inquietos, como por exemplo, não podia jogar futebol. Não podia, eu não gostava de jogar futebol, mas aquilo me deixava inquieto. Cara, não podia usar bermuda. Não podia ir para nenhuma boate noturna, dá dicas, nenhum pubzinho, nenhum arrasta-pé, nada. E isso fez com que uma vez eu chamasse um dos responsáveis lá, um dos obreiros, e não, foi até o seu Valdez na época. Eu vou corrigir meus pensamentos, faz tanto tempo, minha amiga, eu tinha 17, tinha 19, 20 anos na época, 37, meu Deus, não, 10 anos, né? Não, 20 anos, 20 anos, né? 17, 18, 37 agora. E daí, na época, o pastor, né, ele falou justamente isso, eu não estou equivocado, ele disse exatamente isso. Cara, se tu tá aqui, obedece às regras. Uma igreja tem regra. Uma empresa tem regra. Não é obrigatório aos olhos de Deus. Mas tu infringir as regras, daí tu vai estar fazendo algo errado. Então, cara, não fica ali. Porque não é legal infringir regras. Vai para uma igreja mais liberal. Daí eu fiquei todo faceirinho. Ai, meu Deus do céu. Tô até hoje mergulhado na igreja liberal. Nunca mais congreguei em lugar nenhum. Por Deus do céu, Larissa, que até hoje eu não voltei para nenhuma igreja. Esses dias me deixou entusiasmado a bola de neve. A guria falou um monte da bola de neve, mas eu vou conhecer essa bola de neve. O que é? Nunca fui, mas já ouvi falar sobre. Vamos fazer uma visita lá, na tua congregação. É aqui em São João mesmo? Tem eles estão juntando agora dinheiro para construir uma igreja de fato, né? O terreno se eu não me engano, não lembro agora o nome do bairro, porque eu não sou de São João, né? Eu não lembro o nome do bairro. Mas, por enquanto, a gente se reúne todo sábado às 7h30 numa sala na entrada do Cracker. Tem um prédiozinho ali. Não é o Jonas? Jonas? O Jonas é nosso cliente. Não. Que congrega ali. Eu acho que não. O Jonas é um alto... Esses dias ele teve até aqui, pagamos um RPV pra ele. Não, acho que não. Jonas trabalha na Jimmy. Não conheço. Não, porque eu tenho a impressão de que ali, quando entra no Cracker, à esquerda, bem no início ali, tem uma sala que é meio que retangular, né? Que ali ele congregava. Talvez, então. Jonas, é uma sala ali. Ele é bem alto. Não vou falar gordinho, mas ele é gordinho. Tem uma leve saliência. É uma sala ali. Cara, será que é ali? Eu vou mandar mensagem pra ele depois. Cara, tu conhece a Larissa, ô Jonas? Ele teve aqui umas 2 vezes. E marcou uma consulta esses dias pra conversar com a doutora Tamara a respeito de uma questão civil ali.
Mas, em suma, não tem daí aqui ainda um prédio próprio, mas tem as reuniões Ainda não, ali. mas vai ser vai iniciar a construção, se eu não me engano, eles falaram em 45, 48 dias. E há quanto tempo tem essa igreja? Bastante tempo, porque até onde eu sei, o Iago nasceu na igreja já nessa igreja. Então, o Iago tem 25 anos. Ah, Há não, já bastante tá tempo. mais de É que ela 2 vende. décadas. Ela tem em outros locais também, né? Eles eram bem fortes em Tijucas também. E aí veio pra cá. A gente faz também estudos bíblicos. Segunda, tem o Luciano que dá os estudos. Tem na terça, que é na casa de um dos tios do Iago. Na quarta também tem, que é atrás da prefeitura. Oh, mas é um compromisso, hein? Meu Sim. Deus, menino. Todo dia tem uma pessoa daí que dá o estudo, né? Na quinta-feira também tem um ali na Rua da Pai. Mas daí a Bíblia de vocês é a mesma Bíblia dos evangélicos, né? Sim. E qual a tua função lá? Tu é só congrega, não ainda... Não. dá O Iago faz aula, parte etc. da liderança, mas eu sou Bacana. esposa. Cara, mas é legal, tá? E é legal porque um ambiente cristão, uma família que vivencia as regras da cristandade, está lá na situação da igreja e obedece às respectivas regras lá da questão da congregação, eu penso que a chance de ter uma vida sem nenhum tipo de questão envolvendo dissabores, ela é muito maior. Porque tu tá sempre com Deus, cara. E aí tá a parcela de culpa da religião, da igreja na paz social. Porque, em regra, cara, tu não faz as coisas erradas. Porque tu vai falar mal de alguém, já o teu próprio pensamento na hora já te... calma. Vai, sei lá, passar o sinal vermelho. Meu Deus do céu. Deus tá vendo tudo. Deus tá vendo tudo. Então, tem uma parcela de culpa pela paz social, a religião. E, sobretudo, aqueles que a frequentam, aqueles que seguem as regras, cara, eu acho que tudo acaba sendo um pouco mais fácil. Claro, deixar registrado, né, doutora Larissa, que não existe razão em nenhum dos extremos, né? Tem a religiosidade, né, uma parcela de culpa pela paz social, mas olhar ela de uma maneira cega também não dá. Exemplo do que a gente falava ali no início, né, uma denominação que há 20 anos atrás as mulheres não poderiam ter higiene. Pô, isso aí não tem sentido, não há razão, né, nesse contexto. Mas tirando essas questões um pouco delicadas, todas as outras, cara, só ajuda, né? Só ajuda. Sim. E esses dias eu fui dar uma palestra numa igreja. Uma palestra lá! O primeiro passo é visitar, né? Conquistar o pastor, conhecer o teu marido, happy hour. Depois vamos marcar lá a situação de uma reunião para falar de vários benefícios, principalmente os benefícios previdenciários, tá? Em igreja, esse ano teve só 2, mas o ano passado, que depois que veio a pandemia, ficou um pouco mais delicado até a situação de marcar reuniões, etc. Mas antes da pandemia, um final de semana assim, outro também, tá? Escola dominical, conversava, falava ali das demandas trabalhistas, previdenciária, sempre colhia algum fruto, tá? É bacana, tá? É isso, querendo ou não, permite que tu, advogada, né? Que eu, advogado, tenhamos ali um círculo de amizade, onde a gente pode utilizar mecanismos para deixar bem claro que a gente é advogado, que a gente é advogada, e se precisar, nós, né? Vou contratar o vizinho lá, contrata a gente, né? Contrata a gente, pô. Estamos aqui, formado, tá doido? E, doutora Larissa, e esse período aí que você está trabalhando com o direito, tá curtindo, tá gostando? Realmente tem te surpreendido? Sim. Que às vezes a gente fica um pouco... Olha, eu vou te dizer, se eu te dissesse que eu sempre me senti realizado e feliz, eu ia estar mentindo para mim mesmo. Os primeiros meses, eu pensei, vai ser concurso público. Às vezes a gente se decepciona um pouco, né? Com decisões, Sim. Com diversas situações, a gente acaba se decepcionando um pouco. Sim. Mas, no geral,
O direito tem suprido as expectativas. Aê, bacana, 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 bacana. Isso me deixa muito feliz, me deixa muito contente, né? Mas eu acho que não diria o oposto também, né? Trabalhando aqui com nós, né? Mas o direito é legal, porque ele permite o trabalhar de advogado, né? Ele permite uma virada de chave do dia para noite, né? E se a gente ir fazendo a coisa certa aos pouquinhos, cara, vai se desenhando um cenário que, em regra, ele vai melhorar. Vai melhorar. E daí a gente pode usar uns mecanismos para acelerar um pouco mais, né? Que daí são as técnicas, etc, né? Mas a tendência é só melhorar, né? Nunca regredir, ao contrário de algumas outras formações, né? Outros investimentos que não dependem único e exclusivamente da gente. O direito já não, né? O direito, ele depende único e exclusivamente da gente. De um bom atendimento, de bastante estudo, de esforço mais da gente, o direito, né? E outras coisas não, cara. Outras coisas dependem de vários outros fatores, né? Isso, eu penso, é uma das vantagens, né? De nós, operadores de direito, de nós, advogados, né? Essa possibilidade, né? De muita coisa inevitavelmente acontecer se a gente perseverar e não desistir, né? Não desistimos jamais. Mas aproveitando aí a situação do ensejo, doutora Larissa, deixa eu ver aqui a minha colinha, pra mim não me perder essa colinha, que é uma maravilha. Eu aprendi, sabe com quem isso aqui? Se tu acertar, eu te dou um prêmio. Faustão. Claro, tu não lembra dele, pô. Não. Tu não olhava o Faustão? Não. Leonardo, tu olhava o Faustão? Nossa, tá doido, cara. Faustão é até um pecado. Não é um pecado, não. Faustão é uma cultura, pô. Qual brasileiro que não olhou o Faustão? É que também novinho. Quantos anos tem, Larissa? 23. Mesmo? Nossa, tá muito novinha. Ei, mas eu vou te dizer, conversando contigo, não. Mulher séria, de postura. Mas a igreja faz isso. Não, mas a igreja constrói uma mulher com postura. Claro, outras coisas também pode construir, mas a igreja, ela tem essa capacidade, né, de deixar a mulher com mais postura, né? Porque conversando contigo, cara, vou te dizer que parece que aparenta menos, mas parece que tem mais trocando ideia, né? Porque é frente a frente, né? Sempre de uma maneira muito tranquila, né? Se portando de um modo muito, muito ético, e isso é muito legal. Deixa eu ver aqui se eu acho minha colinha. Época do Faustão no papel, né? Hoje em dia, celular, tecnologia é uma maravilha, não tem como a gente se perder. Praticidade. Então, olha só. Se me permite, doutora Larissa, porque olha só, nós temos aqui o quadro que tem como objetivo central, né, a gente levar o conhecimento para a sociedade, levar o conhecimento lá para o nosso cliente, explicar alguma coisa ali que a gente consiga ajudar um outro colega aí que está começando, né? Em que pese nós aí, eu entendo que sou um jovem advogado, tenho uma jovem advogada, não tenho 10 anos de carreira, também não 5, então somos em tese jovens advogados ainda, né, doutora Larissa? Mas sobretudo também entender um pouquinho aí da tua história, da tua trajetória, e conversamos um pouco a respeito do tema, mas nesse primeiro momento, se me permite, queria fazer uma indagação para ti, porque isso eu acho muito legal, que é o seguinte, doutora Larissa, tu está ali no direito trabalhista, trabalhando diariamente, conversando com os clientes, tem aí, a gente tá junto, vai fazer quantos meses já, Larissa? 9.
9 meses. E antes desses 9 meses, chegou a estar no front atendendo os clientes? Ou foi aqui no escritório? Sim, perfeito. Então, se a gente pegar esses 9 meses, mais o período de experiência aí que tu teve nos outros lugares que tu trabalhou. O advogado está começando agora. Beleza. Então, vou escolher a área trabalhista para trabalhar. Com essa carga de experiência, uma demanda que daria para a gente ganhar grana não tão demorado, que tu poderia aí trazer para nós a situação aí desse discurso. Então, perguntando de uma maneira objetiva. Ô Larissa, uma ação trabalhista que dá para ganhar dinheiro fácil. Ou fácil não, vamos tirar isso. Nada é fácil. Não. Rápido. Rápido. Vínculo de emprego. Vínculo de emprego. E como que a gente acha esse cara aí para ser contratado, etc. Como é que é o comum desse cliente chegar até nós, doutora Larissa? Instagram, né? Instagram, os posts da... E a publicação, nem publicação, assim, mas eu digo a conversa com qualquer pessoa. Sim. Eles têm muito a ideia de que se eu trabalho frio, eu não tenho direitos. Uhum. E não é assim que funciona, né? Eu atendi várias pessoas já que eles chegam aqui e eles falam assim, eu digo, não, mas tu recebia 13º, férias? Eles falam, não, porque eu trabalhei frio, eu não tenho direito a isso. Caraca, na lata. Sim. Aí eu falei, não é assim que funciona. Aí eu, como não? Porque disseram que eu trabalhei frio, eu não tenho direito, eu tenho direito ao meu salário. Sim. E aí a pessoa leva aquilo como uma verdade e às vezes nem busca o seu direito. Então, assim, levar informação para as pessoas, uma conversa tranquila. Tu pergunta pra uma pessoa, existe muitas pessoas que trabalham sem o vínculo de emprego. Sim. E os empregadores acabam dizendo, não tem vínculo de emprego, tu não tem direito a férias, não tem direito a 13º. Sim. Né? Às vezes eles acabam trabalhando uma carga horária maior do que deveria. Uhum. Então, já chegou pessoas para eu atender aqui que eles trabalhavam das 6 da manhã às 8 da noite e não recebiam hora extra. Aí eu ainda pergunto, né? Qual que é o teu salário? Aí fala, e recebi hora extra? Não, esse era o salário, a gente combinou esse valor sobre esse horário e era isso. E a pessoa acha que não tem direito a hora extra. Não, mas chega... Eu não lembro de ter atendido clientes nesse contexto. Na época que trabalhava era muito comum a galera pagar a hora extra, mas extra folha, né? Mas olha o ponto, cara. Não, atendi vários de que... Começar às 7 horas da manhã e ir até às 8 horas da noite e receber o salário seco. Não... Vários. Cabe aí até... Dano existencial não, né? Porque o dano existencial é as horas exacerbadas, né? Mas e dano moral acaba nem configurando, né? Acaba ganhando só... Mas se pensar nas horas extras, um salário de 1.500 por mês. Trabalhou um ano com 3 horas de noite, 1 hora de manhã de hora extra. Durante o período de um ano, isso aí dá um valor, às vezes... bem alto. Um tanto quanto generoso, né? Uhum. E se a gente fosse... Então tivemos ali o contexto de um cliente que trabalhou 1 ano lá sem carteira assinada. Ganhava lá seus 1.500 por mês. Não tem nenhum documento que prove que ele trabalhou. Tem uma certa dificuldade ali com relação à situação de testemunha. Que documentos... esse cliente, né, e como que esse cliente ele pode chegar até a situação do advogado, ou melhor dizendo, que documentos tu, doutora Larissa, né, vai pedir para essa pessoa e o que tu vai pedir para essa pessoa trazer para ti, para que tu entre com uma ação com segurança. E daí esse feedback a gente leva para o advogado que está começando, como uma ação de vínculo de emprego, como sendo uma demanda potencial, em razão, né, de que... infelizmente, para nós advogados, felizmente, ainda muita galera trabalha aí na clandestinidade. Seria certo dizer isso? Clandestinidade? Na irregularidade? Irregularidade. De uma maneira irregular? Ou quais os documentos seriam ali para instruir esse feito e que outras provas poderia ser produzida além desses documentos imprescindíveis, doutora Larissa? Uma que eu gosto de pedir bastante, que acaba acontecendo, tirando eventualmente, né? Sempre tem um empregador que é um pouco mais esperto que o outro. Uhum. É comprovante de Pix.
Boa. Recebeu o Pix, todo mês recebe o mesmo valor no Pix, na mesma data. Já é um grande indício de que a pessoa está trabalhando ali, porque todo mês ela está recebendo aquele valor, todo mês no mesmo período ela recebe aquilo. Alguma coisa tem. Conversas no WhatsApp, Sim, alguma foto trabalhando. bacana. E os documentos, doutora Alice, são muito complexos? Um número muito expressivo de documento para entrar com uma ação? Quais seriam, se tu pudesse? Assim, o que eu gosto sempre de pedir, o que a gente sempre vai precisar é extrato do FGTS, Sim. carteira de trabalho, documento pessoal. E a procuração e a declaração que a gente faz no escritório, os clientes assinam, né? Bacana. E qual o tempo médio aí? O cliente chegou aqui então, trabalhou um ano, aqui ou em qualquer outro escritório, né? Trabalhou um ano frio lá, sem carteira assinada. Mandou para nós lá a situação da carteira de trabalho, mandou lá a questão ali relacionado o comprovante de residência. E qual é que era o documento mesmo? É o extrato do FGTS. Mas daí, se trabalhou frio, daí nós, mesmo assim, pede o extrato? Mesmo que tenha trabalhado frio? Às vezes eu gosto de pedir também. Vai que trabalhou em outro emprego no período que está dizendo que alegou labor ali. Às vezes a empresa também alega que a pessoa estava recebendo seguro-desemprego, essas coisas. Estava com carteira registrada em outro período e por isso que a gente não registrou. Enfim, a gente, para evitar Boa. Não tinha... Eu não me atentava a esse detalhe, né? Como é bom essa troca de diálogo, né? Porque é uma questão aí que não... Na minha cabeça, no primeiro momento, achava que seria desnecessário. Então, o FGTS, né? Quando a pessoa, ela trabalhou frio. Trabalhou um ano frio. Entrar com ação trabalhista. Carteira de trabalho, extrato de FGTS, comprovante de residência. Comprovante de residência nem precisa. Nem é preciso. Seria Não existe. O documento pessoal, né? Que é o... Quando a carteira de trabalho ela não é física, sim, a gente precisa de um documento pessoal. Tá. Só quando a carteira é digital ali, a carteira de trabalho, eles não estão aceitando como documento. Sim. Então, ele precisa de um documento pessoal também. Documento pessoal, carteira de trabalho digital e... As provas também, né? E a situação das provas, os indícios, né? Para demonstrar a questão ali do labor. Então, o cara entregou lá as provas que ele tinha, ainda que mínimas. Apresentou lá a carteira de trabalho digital, apresentou também um documento de identificação, CNH ou RG. Assinou a papelada. Vamos imaginar daí um fórum aqui de Itapema, um fórum aqui de Brusque, que são os que a gente... Balneário Camboriú, né? Também temos a vara Balneário, temos a vara Itapema e aqui Brusque, né? Que é mais perto aqui de São João Batista, onde a gente fala, né? São João Batista, capital do calçado. Assinou a documentação. Uns 30 dias, em média, para fazer ação, né? E protocolar, mais ou menos isso, né? Mas a gente dá esse prazo um pouquinho maior, né? E quanto tempo, em média, para ter a primeira audiência de conciliação, doutora Larissa? Olha, algo que me impressiona muito ainda hoje na Justiça do Trabalho é a celeridade deles. Acontece tudo muito rápido. Às vezes a gente protocola a ação e já tem audiência marcada. Ele já aconteceu esses dias ainda. Não era aqui em Santa Catarina. Sim. Era, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. A gente protocolou a ação e ela já saiu com a data da audiência marcada. Sim. Mas ali em 30 dias depois do protocolo, em tese, a gente já tem uma audiência marcada. Muito rápido. É bem rápido. Poderia nos explicar, doutora Larissa, qual é que é a dinâmica? Beleza, então, apresentou os documentos, 2 meses, audiência marcada. Chegou a essa audiência que tu fala de conciliação. O que é essa audiência de conciliação? Como é que ela acontece? Se tu puder colocar ali o dinamismo de como funciona e qual o objetivo da audiência de conciliação para a situação daquele que está aí com uma demanda em curso, entender esse dinamismo, como que vai funcionar, né, a audiência de conciliação e para aí o advogado que também nunca participou de uma audiência ter esse feedback, vamos seguir os passos da Larissa, grande mestre. A audiência, eu gosto sempre quando a audiência, agora elas acontecem de forma virtual, né? Sim. Muito mais rápido, prático. Então, eu sempre peço para o cliente vir até o escritório e eu gosto de explicar para ele como funciona. Então, assim, de uma forma prática, a audiência de conciliação é para a gente tentar um acordo. Então, assim, gosto de dizer sempre
aparecer com uma proposta de acordo, porque se a parte for intimada e comparecer em audiência, ela também vai ter uma proposta de acordo quando é ali na Justiça do Trabalho. Eles sempre tentam finalizar na audiência de conciliação. Então, chegou na audiência de conciliação, uma proposta de acordo, a gente apresenta a proposta, a outra parte tem a possibilidade de aceitar ou não aceitar, fazer uma contraproposta pra gente. A gente vê se, de fato, aquilo vai fazer, se tá, né, no que estamos dispostos a aceitar, também não dá para aceitar qualquer acordo. E se a gente aceitar o acordo, o processo finaliza ali. Bacana. De uma forma bem E rápida. nesse sentido, então, o reclamante, que é o autor da ação, nunca vai ser obrigado a aceitar a situação ali da proposta. Não. E os juízes, ultimamente, eles têm forçado um pouco ou são mais flexíveis no sentido de, não quer, ou dão uma... Eu não posso generalizar, assim, né? Mas eles gostam de forçar um acordo na Justiça do Trabalho. Eles gostam, assim, de... Olha, tem alguns juízes ainda que eles acabam cantando uma bola e falam assim, mas eu daria disso. Não, esse valor aí seria só o valor da minha multa. Pra ver se a outra parte, às vezes, eles vêm com a cabeça muito fechada, né? Eu não vou fazer acordo porque eu não devo nada. E se a gente ingressou com ação, é porque, de fato, a pessoa deve alguma coisa, né? Ação... Depois da reforma, ação temerária eu não vi mais, tá? Antes da reforma eu tive a oportunidade de ver ação temerária, tá? Mas depois da reforma não. Então hoje, sobretudo depois da reforma, não tem demanda temerária, ou seja, um advogado aventureiro, um autor de uma ação mentindo para o advogado, mas antes infelizmente acontecia. Mas hoje se criou, né, esse pensamento, se perder, paga o advogado. Né? Os clientes perguntam agora, né? Sim. Tá, mas se eu perder, eu tenho que pagar o advogado? Tem que pagar vocês? Sim. Já se tem esse cuidado meio que inconsciente, né, das pessoas para realmente se acautelar e se realmente for na justiça aí falar a verdade, né? Falar e buscar realmente os direitos sendo eles devidos. Perfeito, mas temos aí o caminho processual até a audiência de conciliação. Vamos imaginar que não teve acordo então, né, doutora Lisa? Foi lá, tu pedia 100 mil, a empresa disse que não devia nada, ou fez uma proposta de 10, saímos dali. Quanto tempo daí, em média, vai demorar a segunda audiência, que é essa de instrução e julgamento, né? Essa é um pouco relativo, porque existe umas justiças de trabalho que são mais rápidas e uma justiça de trabalho que são um pouco mais demoradas. Mas diria ali que em média de uns 3 meses para a gente ter uma audiência de instrução. Ela acaba sendo um pouco mais demorada, mas já aconteceu também. Eu fiz uma audiência no mês passado, que a audiência de instrução foi agendada para fevereiro, mas daí foi algo totalmente à parte, nunca tinha visto tanta demora. Normalmente, penso que se dá essa necessidade de jogar para frente quando se tem perícia ou algo nesse sentido, né? Mas essa é pior que não tinha nada, inclusive fiquei um pouco surpresa, porque a Justiça do Trabalho acaba sendo muito rápida. Sim. Eu tenho percebido, uma vez que grande parte dos leads, né, a gente faz os patrocinados no escritório, e daí a galera, grande parte vem pro meu celular, e daí depois de feita essa análise, né, a gente passa para os respectivos responsáveis, né? Em caso aí, algumas vezes, a Bruna ali que te ajuda, né, doutora Larissa? E como é que tá sendo, guria, esse desafio de advogar na Paraíba, advogar no Ceará, advogar na Bahia, advogar em Pernambuco? Meu Deus do céu, esses dias eu vi a Bruna ligando para um TRT lá na Paraíba. Meu Deus do céu! Como é que tá sendo esse desafio para vocês duas, Amara? Então, é desafiador, porque agora algumas audiências estão sendo marcadas presenciais, né? Sim. Ou muitas vezes o cliente acaba não tendo muito conhecimento do aplicativo. E acaba sendo um aplicativo um pouco complicadinho de se utilizar, eu diria. Então, o que eu e a Bruna utilizamos como um método de deixar mais fácil para o cliente? A gente fez toda uma simulação gravada no celular, a gente gravou tudo certinho, passo a passo, como eles teriam que fazer, e daí a gente envia. Cara, às vezes acontece, né? Deixa eu deixar registrado meu parabéns.
Cara, as coisas acontecem, a gente não sabia disso. Pra Cara, deixar que mais legal. fácil, fica mais didático, né? Porque é muito fácil pra mim, que já tô acostumada todos os dias a entrar ali pelo link. Ah, não, só clica no link. Às vezes acontece alguma Sim. coisa no celular deles que só clicar no link não funciona. Sim. E daí a gente fez todo um passo a passo explicando e daí a gente só envia. Cara, que massa! Chegou a me arrepiar. Não, parabéns, tá? Parabéns mesmo. Porque isso que faz a diferença. A gente fazer a diferença na vida do cliente. Porque é fácil dizer, cara, é só baixar o aplicativo e dá um jeito, pede pro teu sobrinho, primo, Sim. irmão. Cara, massa, tá? Aí é que tá a diferença do nosso escritório e dos outros. É que a gente facilita a vida do cliente. Se preocupa com ele. Torna a vida dele, até na situação de entrar para a audiência de uma maneira muito didática. E isso passa conforto, cara. Sim. Isso ajuda e faz com que o cliente perceba que a gente está se preocupando e ele indique, né? E sobretudo lembre, né? O nome Bruna, lembre o nome Larissa, lembre o nome também do escritório, né? Mas essa é a pegada principal, tá? Há uma certa conexão quando há preocupação. Isso é muito bonito, tá? Isso é muito bonito. Essa é a diferença dos grandes profissionais e daqueles que trabalham apenas por dinheiro, né? E daí é legal, que isso vai se tornando algo muito comum e a gente faz de uma maneira voluntária. Ajuda de uma maneira voluntária. E é muito massa os frutos que a gente colhe disso, né? E quando... Esses dias eu estava pensando, nós conversávamos há uns dias atrás a respeito, né, doutora Larissa, Perfeito. Olha só os pensamentos da gente, às vezes, pensando numa solução, né? O João nos contratou lá na Paraíba. A audiência é presencial. Olha o que eu estava pensando. Imaginando. Contratamos um advogado lá, que é um advogado por correspondência. O advogado, ele chega na audiência, bota a xicrinha lá, liga o WhatsApp dele, a gente liga o nosso e ficamos trocando ideia, nós, advogado aqui, com o advogado lá com o cliente e o cliente. Seria possível isso? Em audiência, acho que não. Não. Diria que não, porque aconteceu já aqui de o cliente não conseguir acessar, o cliente não, a testemunha do cliente não conseguir acessar o link. E aí eu ainda falei, excelência, deixa eu fazer uma chamada de vídeo, né? O cliente aqui em vídeo tá... Ele falou, não, dessa forma não vai acontecer, então infelizmente não vai poder ouvir tua testemunha. E aí acabou não deixando. Cara, e teve uma insurgência ou fechou o acordo? Depois no final a gente acabou fechando um acordo, porque... Ei, o legal desse trabalho é isso, Uria. Em regra, dá um acordo. Não tão bom quanto a gente quer, mas pelo menos o cliente não sai perdendo. Não sai perdendo, né? Não sai perdendo. Porque não raras vezes o ônus da prova ele acaba sendo um pouquinho difícil, né? Numa instrução, principalmente pro reclamante, né? A empresa tem 200 funcionários. Cara, qual empregado que não vai querer ir de testemunha se o empregador dizer, preciso de ti para ajudar a empresa? O cara tá recebendo da empresa. Então, em regra, acaba indo. E o colaborador? Guria? Hoje, eu recebi uma mensagem de um cliente no seguinte sentido. Eu acabei nem repassando para Bruno ali, uma vez que ele não acabou sendo frutífero depois dali o diálogo. Mas ele dizia o seguinte: doutor, eu quero entrar com uma ação, mas vai ter efeito colateral? Depois as empresas que eu for trabalhar vão saber que eu entrei com a ação? Bom, o processo é público. Joga no Jus Brasil. Num primeiro momento, dá para te ir lá no Jus Brasil e colocar o teu CPF e pedir para não mostrar. Tem esse procedimento que dá para fazer lá no Jus Brasil. Mas, cara, a empresa tem assessoria. Liga pro TRT e vai saber. Então, beleza. Não é tão fácil. Não. Mas se a empresa ter um mínimo de informação, ela vai saber que tu entrou com a ação. Se tu provar que daqui a pouco não está sendo contratado em razão de que alguém está utilizando essa situação como um fundamento para não te contratar, beleza. É devido talvez no dano moral, mas como provar? É muito difícil provar. É muito difícil. Então, tu simpatiza com essa ideia de que realmente também existe um efeito colateral, doutora Larissa, ou tu pensa que isso está superado, essa ideia? Eu
acredito que ela já tá um pouco mais superada. Mais esperado. Os clientes ainda têm muito medo. Esses Sim, dias sim. veio um conversar comigo e daí ele falou assim, não, mas deixa eu te perguntar, é porque eu ouvi falar que eu vou ficar marcado que a minha carteira de trabalho vai ficar vermelha se eu entrar com ação judicial. Caraca. E daí eu falei, não, tu pode ficar muito tranquilo, isso não vai acontecer. De fato, é assim, complicado pra te conseguir um processo. Porque às vezes quando o cliente vem aqui, eu tenho um processo trabalhista, pra gente conseguir o processo já é difícil. Então assim, pra empresa, não é impossível. Não, só se tem assessoria jurídica. Mas eles conseguem se eles quiserem. Difícil. Mas é difícil. Então assim, eu acredito que muitas vezes eles não vão tão a fundo pra ver se a pessoa ingressou com uma ação trabalhista ou não. Tu tá querendo uns clientes com esse discurso, eu vou simpatizar com ele. Então, e sou obrigado a deixar registrado que há um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, era muito forte. Mas eu tô percebendo nesses últimos anos uma certa falta, cara, de pessoas para trabalhar. Logo, precisa. A empresa precisa de pessoas para trabalhar e não tá dando para escolher. Tá cada vez mais escasso a mão de obra aqui na região da que a gente reside, né? Talvez outros estados, né? Outras regiões mais afastadas dos rincões, talvez poderia ser assim dizer. Mas eu tenho percebido uma falta de mão de obra, tá? E algo interessante também. Quando a pessoa, ela às vezes entra em contato comigo para entrar com uma ação trabalhista, ela às vezes não quer entrar com a ação porque trabalhava frio. Ela não quer entrar com a ação porque teve um acidente, quer uma indenização em decorrência do acidente. Ela não quer entrar com a ação porque o empregador, ele não pagava um adicional, uma verba. Ele quer entrar com a ação porque houve uma sacanagem. Não é o direito que impulsionou a entrada da ação, é a sacanagem. A grande parte dos clientes que aparecem, às vezes eles Sim. dizem, mas eu fui tão bom, e daí ele foi lá e fez isso comigo. Isso, tipo... A raiva que eles ficam. A ausência de essa entrada na carteira. Não tem o último salário pago, cara. O que às vezes impulsiona o cara a buscar a justiça é a ausência do pagamento do último salário. Agora, tu imagina se a gente cria uma política, né, no sentido de informar o cidadão de um modo muito claro e objetivo do direito dele, como que não vai ser interessante o número de demandas, né, que não se entra e vai se entrar. É interessante, né? Sim. Porque hoje se entra, na maioria das vezes, com as ações, porque nós temos o cliente que se sente magoado, triste, porque o cara, além de não pagar nada, ainda sacaneou. Pela sacanagem, foi lá entrar com a ação. Daí depois descobriu que tem outros direitos, né? Tem hora extra, tem adicional, e FGTS, até seguro-desemprego, mas antes disso o cara só queria o pagamento. Veio para buscar 2.000, vai sair com 50. Então, se é só esse que vem até nós, e se a gente cria uma política informativa, cara, vai faltar advogado. Vai faltar advogado. Porque de cada 10 vínculos de emprego, acho que se bobear uns 4 aí são sem respeitar a legislação. Números que eu jogo ao vento, né? Não tenho conhecimento, mas assim, jogando por cima, parece que de cada 10 aí uns 3, 4 não tem a devida regularidade, não tem a devida assinatura, dentre outras situações. Mas perfeito, temos aí a questão do... antes que eu esqueça, uma outra situação. Então, tivemos ali a questão de entrar com o processo, né? A média ali de uns 2 meses, uma instrução, uns 3, 4 meses. Perfeito. Ganhamos a ação, doutora. E daí, quando eu faço essa indagação aqui, por exemplo, de uns 2 meses para ter audiência, falamos aqui de Santa Catarina, TRT Brusque, TRT aqui Itapema, né? TRT Balneário Camboriú, que é os que a gente mais atua, né? Então, tem nesses aqui, né? Porque daqui a pouco, lá na Paraíba, lá, a audiência, 2 anos.
Não sei, mas tem uma diferença gritante às vezes. Às vezes tem. De um estado para o outro com relação ali à pauta das audiências, né? 2 meses audiência, 3 meses segunda audiência para ouvir testemunha e a sentença, que é o... Depois da audiência de instrução, 2 meses a sentença já tá no processo. Rápido. Isso, Balneário Itapema também? Balneário Itapema também. Caraca, guria. Beleza. Ganhamos. Tem recurso. Quanto tempo? Olha, o recurso trabalhista também tá sido uma média, sendo assim, bem se rápido. a gente fosse pensar. Uma média de uns 3 meses. Nossa, muito rápido. Se a gente levar em consideração que o cível pode levar até 2 anos. 2 anos. Hoje, uma ação... Eu acompanho muito as demandas contra o INSS, ajudando ali o Eduardo e o Antônio. Tenho acompanhado ali a situação do EPROC. E uma perícia, cara, 6, 8 meses. Fez a perícia. Depois, Larissa, para receber o RPV, mais uns 4 meses. Então, aí brincando, cara, 1 ano o processo em andamento para a gente ver frutos, né? Remuneratórios. É uma média de 8 meses aí, 1 ano. A trabalhista não tem caminho mais curto. Não, esses dias, isso me deixa muito feliz, né, de relembrar. Se tu puder contar para nós como foi a estratégia que tu utilizou. Que tu começou... Foi o mais rápido de toda a história. Que tu começou o diálogo umas 10 horas e às 4 horas caiu um pix. De onde é esse pix, doutor? De um acordo que eu comecei o diálogo às 10 da manhã. Pô, que isso, cara? Me ensina isso! Pô, tá, que é isso? O cliente, ele chegou aqui e a gente tinha fechado o contrato com o cliente, até ele receber o valor, acho que não deu 2 semanas. Ele tinha chego aqui indignado com a gente de que a empresa tinha feito um acordo com ele, mas acabou descontando os valores de produtos utilizados na obra. Sim. Era serviço de pedreiro. E aí, massa corrida. Descontou da pessoa que estava trabalhando. E na folha de pagamento escrito? Não estava escrito na folha de pagamento. Eles escreveram num papelzinho à parte, assim. E aí, o cliente bateu foto desse papelzinho. Porque daí apareceu, né, o valor, tu ia receber esse valor, mas daí menos esse. Aí ele ficou indignado. Eu falei, olha, a gente pode tentar uma notificação extrajudicial. E daí ver o que acontece depois, porque o cliente não queria ingressar com ação judicial. E aí ele falou, não, então vamos tentar essa extrajudicial e se não der certo, depois a gente conversa. E aí eu falei pra ele, olha, em 1 semana a gente já envia a notificação, né? Ele passou o número do WhatsApp da pessoa, a gente fez a notificação, enviou. Ele questionou um pouco, né? Mas ele falou assim, eu não vou ficar brigando por esse valor, eu vou pagar. E pagou. Pediu o Pix, fez a transferência e finalizou. Quantas horas entre a notificação e o pagamento? Umas 3 horas. Pô, Leonardo, pô, meu amigo. Essa foi bem rapidinha. Ei, nunca tive uma situação tão rápida, guria. Olha, pra fechar acordo, mas acho que é porque a mulher, ela tem mais sensibilidade, né, Leonardo, talvez, pra conversar. Também. Mas, olha, não... O procedimento mais rápido que eu fiz na minha vida, agora me veio na memória. Eu fui encaminhar um auxílio maternidade. Encaminhei o auxílio maternidade às 11h40, 12h10 foi concedido. Foi o procedimento mais rápido que fiz na minha vida. Ali, das 11h, meio-dia, estava concedido. Depois, 45 dias, daí pagou. Só que o INSS, o meu INSS, ele, na grande maioria das decisões, elas são por robôs, né? Então, daí é uma tecnologia artificial ali que está concedendo ou negando o respectivo benefício, né? Só um cruzamento de informações. Agora, essa parada de conversar com o cliente, fechar contrato, entender a história, explicar, depois ser corajoso, tá? Ser corajosa. Porque fazer uma notificação e apertar vai, ei, Larissa, não é para qualquer um.
Não é para qualquer um apertar o WhatsApp. Não, olha, mas tu pode pegar 10 advogadas, tá? 10 advogados. Olha, se a metade fazer, é muito. Porque dá um frio na barriga. Não te tem um frio na barriga? Sim, que eu Dá tô um frio na conversando barriga. diretamente com a pessoa, né? Eu lembro... Acho que até eu lembro dessa situação. Tu e a Bruna tava um pouco alvoroçada. Mandou. Vamos mandar. Manda aí, não, manda. Sim. E daqui a pouco, plim! Eu falei, tá maravilha! O escritório aí bombando. Mas bacana, a gente fica contente de ouvir isso. E esse é o objetivo. A gente conciliar. Conciliar, trazendo segurança jurídica para a empresa, trazendo segurança jurídica para a situação do nosso cliente e fazendo todo mundo feliz, né? E tem uma parcela de culpa para o Poder Judiciário gigantesca. Nós. Porque tu veja o quanto iria movimentar o oficial de justiça citar, o juiz está na audiência de instrução, ter que julgar dando a sentença. Cara, olha o papel gigantesco do advogado e da advogada que tem um pouco de ousadia de afastar o medo e ir lá e fazer. Esses dias a gente levou uma pessoalmente. Não. Sim. Não. Essa foi um pouco complicada, porque a pessoa recebeu a gente com muita educação, né? Sim. Não imaginava o que era. Sim. E daí, quando a gente entregou, ela ficou incrédula. Ela falou, não, mas não é possível. Eu paguei tudo. Tava com a rescisão dela aqui pra pagar. E já tinha passado mais de 20 dias, a pessoa não tinha recebido a rescisão dela. E aí, a cliente falou, não, agora eu só aceito com a multa. E aí, depois a gente até tentou um acordo, mas essa, infelizmente, não deu certo, porque a empresa não quis pagar a multa. Ela falou que não era devida a multa. Sim. E a gente já ingressou com a ação judicial. Mas mandar pessoalmente a notificação... Essa deu um friozinho na barriga. Uma vez, compartilhar uma história com vocês. Foi no início do ano passado. Um escritório lá em Tijucas. Uma mulher lá, Dona Maria. Uma mulher, ela é baixinha. Nossa, braba, tá? E ela alugou a situação de um apartamento para um cara que se dizia policial, lá em Camboriú, um apartamento dela. E ela falando no escritório, ô Moraes, quando é que cobra mandar notificação lá pessoalmente? Que eu quero que tu vá lá e entregue para aquele jaguara daquele policial lá, etc. Não, até hoje não sei quem é a pessoa, né? E ela é bem nervosa, hein? Ela não tem papas na língua, tá? Se precisar falar, ela fala. Quando ela vai lá no escritório, todo mundo fica meio alvoroçado, né? Ela, quando eu conheci ela, disse, cara, tu lembra a Maria do Carmo, Dona Maria? Que Maria do Carmo? Você lembra da Maria do Carmo, da novela? Cara, guerreira, ela tem um monte de casa de aluguel ali em Tijuca, vários apartamentos lá em Balneário Camboriú. Nossa cliente há muito tempo, muito querida, ela, adoro ela. E fizemos uma notificação. Acertamos lá contrato de honorários, valores. E o Eduardo, na época, vão lá fazer a notificação pro tal do policial, cara. E daí tava eu no carro com medo, mas medo. O Eduardo do lado dizendo, ô Moraes, eu tô com medo. Eu, não, cara, fica de boa, eu fiz um monte de vez. Eduardo, fica de boa, cara. Capaz, a gente é advogado, mano. Terno e gravata, tremendo a perna. Por Deus que eu tremia, cara. Com medo. Mas como é que o cara vai falar pro cara? Se eu falo pra ele, daí cai a casa. Sim. Tava eu lá enganando os pensamentos, o Eduardo. Vai dar merda. Daí, meu Deus do céu, chegamos no tal apartamento lá. Um condomínio bacana ali. Um dos mais bonitos que tem em Camboriú, né? Não em Balneário Camboriú. Chegamos lá. Nossa, cara. Apertemos na campainha. Veio o zelador. Ai, se eu comecei a ficar ruim, cara. Por Deus, eu comecei a ficar ruim. Conversamos com o zelador. O policial tinha saído de manhã, a gente chegou de tarde. Com todas as coisas. Recebemos uma notificação
E até hoje a dona Maria nos agradece que a gente tirou o cara. Mas a gente não entregou notificação pra ele. Ele saiu antes da gente chegar. Mas a gente falou pra ela. Falou, Sim. ó, dona Maria, o cara saiu de manhã, levou as coisas dele, podemos executar o aluguel. Ah, nem quero executar merda nenhuma. Filha da mãe lá. Nem quero mais me incomodar. Mas a experiência de entregar a notificação pessoalmente, ela é... Olha, vocês aí, enquanto mulheres, se encorajar a ir lá e fazer isso é... Olha, eu vou te dizer que das advogadas que eu conheço, acho que tu e as meninas são a primeira, tá? Foi tu e quem? Fui eu, a Bruna e a Tamara. Meu Deus, a gangue, né? Foi os 3. Cara, amigo. Mas, ó, já conversei com alguma advogada a respeito de notificação. E eu acho que vocês são as primeiras que eu ouço. Eu fui e notifiquei. Nenhuma outra, tá? Nenhuma. Porque tem que ter muita coragem, tá? É acreditado, né? A advocacia não é uma profissão pra covarde, né? Ou tu é corajoso e daí vai dar certo, mas vai demorar muito mais. E assim, o friozinho na barriga é bom às vezes, né? Não é bom? É. O friozinho na barriga às vezes é bom. A gente fica Mostra que tá nervoso, vivo. fica inquieto. Mas eles é que fazem a gente crescer. E eles é que mostram pras pessoas que a gente não tá de brincadeira, cara. A gente tá que nem um leão. Ou vai dar ou vai dar. Perdemos se for a luta gladiando, mas a gente não vai recuar, a gente não vai esmorecer. Vamos fazer tudo o que é possível de uma maneira ética, né? E respeitando aí os bons costumes, né? Mas sobretudo de uma maneira ética, né? Sempre se portando. E daí a coisa, ela flui, né? Bom, notificar. Também foram em 3, né? Não tem como dar errado. Eles não fizeram acordo, né? Não fizeram. Não fizemos Meu o Deus. acordo. Marquei aqui no meu papel de anotação do Faustão. E, doutora, o que nesse tempo que você está trabalhando, doutora Larissa, te chamou mais a atenção aí como advogada? Se puder compartilhar aí uma das coisas que foi impactante e que realmente te chamou a atenção enquanto advogada, enquanto operadora do direito. Se tu puder compartilhar essa ideia, né? Algo realmente que foi impactante. E penso aí, foram várias, né? Vários que nos chamam a atenção. Mas uma que realmente te marcou enquanto operadora de direito, doutora Larissa. Essa a gente acabou não tendo que desistir da ação, mas quando você pergunta, é a que vem na minha cabeça do cliente que perdeu os 4 dedos trabalhando. Vai eu chegar. Ele perdeu os 4 dedos trabalhando, ele nem estava na função dele, estava ajudando em outra função, acabou perdendo os 4 dedos e depois desse evento traumático, ele acabou tendo uma vida um pouco desviada, eu diria, né? Depois ele se tratou, enfim. E a empresa, acredito que se utilizando dessa... Às vezes eu gosto de pensar que não, que ele estava tentando ajudar ele. Mas acabou fazendo um acordo com ele de forma extrajudicial, mas homologaram em juízo, de um valor irrisório de R$4.000 com verbas e indenização pela perda dos dedos. O que, pra mim, aquilo ficou registrado de uma forma absurda, assim. R$4.000, a pessoa perdeu 4 dedos e a empresa fez ele assinar um acordo. Na época, ele disse que ele estava transtornado, entrou em depressão, acabou indo para algumas clínicas de recuperação. E eu acredito que a empresa, nesse momento, acaba meio frágil da vida dele. Fez ele assinar esse documento, ele diz que ele não lembra desse documento. E homologaram até em juízo. E, infelizmente, a gente não pôde requerer mais por ele. Ele perdeu os 4 dedos, hoje ainda tem uma incapacidade, porque não consegue exercer a profissão que exercia com o mesmo desempenho. E eu fiquei triste, realmente, por não poder conseguir ajudar ele de outra forma. Mas essa foi a que mais me marcou, assim. Cara, eu tive parcela, né, desse período, acho que eu conversei com ele a respeito de uma ação previdenciária, né? E daí, depois passei o contexto aí de um modo resumido pro Antônio, e daí foi marcada a consulta contigo. E lembro que
quando eu conversava com ele da perda do dedo, eu dizia pra ele, cara, 1 milhão é pouco. 1 milhão é pouco. Então, assim, 1 milhão de reais é pouco. Um juiz... Claro, não vamos julgar o juiz aqui, porque o juiz ele tá ali para ouvir as partes e homologar se todo mundo está sendo assistido, né? E existe ali confiança de ambos os advogados assistindo as duas partes. Mas, cara, a parcela de culpa do juiz, a parcela de culpa do conciliador, a parcela de culpa e sensibilidade dos advogados, vendo uma pessoa assim, os 4 dedos, e não perguntar o porquê Tá aceitando aquele valor. um valor de 4 mil reais, quando sabe que o entendimento, ele... Eu estaria sendo ousado dizer 1 milhão, doutora Larissa? Não quero aqui também... Estou colocando aqui um valor um pouco estratosférico, né? Sim. Partindo do pressuposto que um cara tinha 20 e poucos anos, expectativa de vida 75. Então, 4 dedos, vamos imaginar 50% da capacidade laborativa perdida, 2 mil por mês. Então, seria 1.000 vezes a expectativa de meses da vida dele. O que, olha, se fazer isso rápido ali no celular é capaz de dar 1 milhão, tá? Uhum. Vamos até fazer por curiosidade. Vamos partir do pressuposto ali. Assim, pra gente, cara, ter essa sensibilidade, né, enquanto operador de direito. Porque, cara, eu vou te dizer que se passa uma situação dessa por mim, eu acho que eu não conseguiria aceitar, tá? Não ia conseguir aceitar. Não. Mas, ó, vamos supor que tinha 30 anos, 75, 35. 35 vezes 12, 420. 420 vezes 1.000... 4 milhões e 200 mil. Não, 420 mil, né? Não. Quanto? Certo. 420 mil? Não. 4 milhões? É, se a gente for fazer quantos anos de trabalho? 35? É, 35. 35 vezes 12, vezes R$1.000. Não, o salário dele... R$1.000. R$1.000 é o salário. Não, vezes R$1.000, porque tem que ser vezes R$1.000. Perda, né? 420 mil. Ah, 420 mil, não... 420 mil. 420 mil, perfeito. Mas aí levando em consideração também o dano estético, dano mais moral. dano estético, mais dano moral e fora a atualização. Um milhão. Com 1 milhão. Cara, 1 milhão tranquilo, Zé. 1 milhão tranquilo. Então, assim, não é à toa, tá, que isso te marcou, porque... Marcou, na verdade, todos aqueles que estão aqui no escritório, porque, querendo ou não, um cara muito gente boa, muito querido, né, conversa bastante, e a gente, quando se preocupa de verdade, quando bota realmente nosso coração imbuído no contexto do labor, não consegue não sentir, né? A gente não consegue não se sentir. E aí vem a nossa responsabilidade enquanto operador de direito, tá? Cuidar muito, para realmente, se for fazer um acordo, às vezes não tá no nosso controle. Eu tive situações que não tava no meu controle, tá? Que eu disse pro cliente, cara, não vamos fazer acordo. Não vamos. É muito pouco, não vamos. E o cliente, mas daí tá lá na ata. Insistiu. Daí... Eu também não sou o dono da ação, né? O dono da ação é tu. Se tu realmente quer aceitar, sem problema, aceitamos, né? Desde que tu tenha ciência desse contexto e isso, inclusive, aí seja constado em ata, né? Então, dava lá o reclamante, ciente, etc. E consigna ali por desencargo, porque é algo que assoa e que vai nos perseguir, às vezes, até nos nossos momentos de sono, né? Quando depois do labor, né, doutora Larissa? Tenso, né? Ser advogado é tenso, né? Ser advogado é coisa de gente grande, tá doido? Não é coisa... Deixa eu ver aqui. A colinha do Faustão. Larissa. Ô, Larissa, olha só. A gente podia, Larissa, fazer o seguinte... Tem umas outras questões aqui. Quanto tempo a gente está trocando ideia aí para não se estender aqui, ô Leonardo? 1h20 já. 1h20? Não, já vamos lá. Tem umas respostas aqui que se a gente não fazer um diálogo a respeito das perguntas, os clientes, ó, abriu a caixa de perguntas, responde as perguntas. Vamos lá.
A primeira situação aqui, doutora Larissa, um pouco interessante. Esse tipo de demanda aqui, esse rapaz aqui, ele... eu falei lá no vídeo, né? Se quisesse... ele não colocou aqui nada, não vamos falar o nome dele, né? Por uma questão de sigilo. Fiz o vídeo lá e disse, se poder dizer o nome, fala que daí eu digo o nome. Daí, como não escreveu aqui dizendo pode dizer meu nome, não vou dizer o nome por uma questão aí de cuidado, né? Na dúvida a gente não fala, na certeza a gente fala, né, Leonardo? Então, como não disse aqui que poderia falar, não vou dizer aí o nome. Mas vamos lá. Ó a pergunta do... Quase falei o nome do rapaz. Do rapaz aqui, ó. Olha só. Já se passou 40 dias e a empresa não pagou os reflexos de hora extra. O que devo fazer? E aí, doutora? Entrar com ação judicial. Não pagou em 40 dias, não vai pagar. Não vai pagar. Mas se temos ali a questão ali, normalmente, quando a empresa ela não paga os reflexos, ela não pagou hora extra na folha também, né? Não. Provavelmente não. Provavelmente não. Ação boa? Boa. Boa. Depende do número de hora extra, né? O número que de hora se extra. Fazia, né? Às vezes se fazia 1 hora extra por dia também não. Sim. Uma açãozinha aqui, num contexto desse aqui, para uma notificação, né? Às vezes quando o valor acaba sendo um pouco mais baixo, Sim. a gente tenta a notificação, né? Vai que se resolve na notificação. Isso. Fala, meu querido, notificação com a doutora Larissa aqui, ó. Vamos vender o peixe, né? Na mesma linha. Até quando a gente pode requerer o pagamento dos respectivos reflexos, doutora Larissa? 2 anos após a saída da empresa, né? Uhum. E trabalhando na empresa Tô trabalhando na empresa há 8 anos. Busco daí os últimos... 5. Os últimos 5, né? Isso. Essa é uma situação que eu gosto de comentar bastante, porque a pessoa ela diz às vezes o seguinte, cara, eu tive um acidente de trabalho e ainda estou trabalhando, dá para entrar com ação? E eu sempre coloco, cara, eu sugiro um pouco de cautela. As ações que eu acho mais interessante de discutir, principalmente porque eu trabalhei muito com benefício por incapacidade, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, e daí depois de delegar dessa parte, acabei atuando bastante em algumas ações de acidente de trabalho. E o acidente de trabalho me encanta, tá? Às vezes tem que ter um pouco de coragem, né? Porque vai pegar o cara sem pernas, sem 4 dedos, às vezes morreu lá esmagado, então é um pouco tenso atuar no direito do trabalho, no que tange a parte de acidente de trabalho. Já percebeu isso, né, doutora Larissa? Sim. Viu aí esse contexto ocorrendo. E a questão é, cara, teve o acidente de trabalho, eu já vi tese, doutora, no seguinte sentido, depois que teve o acidente de trabalho. Se a pessoa teve o acidente e passou 5 anos do acidente, prescreveu. Tu se filia esse pensamento também? Se a gente leva em consideração a prescrição quinquenal. Isso, em tese, então a pegada principalmente nessas demandas, né, envolvendo o acidente de trabalho, porque são ações que, em regra, aí, ultrapassam a cifra dos 100 mil, às vezes 1 milhão, né? Sim. Teve acidente de trabalho, puf, acende uma luz. Acende uma luz. Para não falar, lembra do de Patinhas. Porque teve acidente de trabalho, olha, não raras vezes a grana ela é um pouco expressiva, porque o acidente de trabalho, ele atinge, cara, de uma maneira muito abrupta a vida da pessoa. Uhum. E assim, não é a vida do trabalhador. Cara, é do filho, é da esposa, é da mãe, é de todo o círculo de pessoas que está ao redor dele. Então, a empresa, ela tem uma responsabilidade gigantesca.
na vida da pessoa quanto à responsabilidade civil decorrente de um acidente de trabalho. E isso é sim, porque tem um reflexo, não é só na vida do cara, é na vida de todos que rodeiam ele, que vão passar a ter que cuidar às vezes da pessoa em razão daquele contexto ali envolvendo um acidente. Então reitero, né, digo de uma maneira bem tranquila, teve um acidente de trabalho, cuidado, mas cuidado, para que antes de decorrido o período de 5 anos do acidente, entrar com a demanda trabalhista, né, com a ação indenizatória, né. E, se claro, né, teve o acidente, passou ali o período de 12 meses de estabilidade, voltou, foi demitido, entrar dentro dos 2 anos ali depois da demissão, senão aí corre um risco aí de fulminar, né, o direito à indenização, né. Eu acho bacana Pois a gente não. deixar registrado também que nem sempre a empresa vai ter responsabilidade sobre o acidente, né? Boa, Esses dias veio uma mensagem que eu acabei achando até um pouco engraçada. Conta. O cliente me perguntou, ele disse que ele tinha se machucado na empresa e queria saber quanto que ele podia ganhar com o acidente de trabalho, né? Daí eu perguntei, então, mas o que aconteceu no teu acidente? Aí ele me disse que ele e mais uns colegas de trabalho estavam brincando de fazer zerinho com a empilhadeira. E daí ele se machucou. Não. A empresa não vai ter responsabilidade sobre isso, né? E daí eu expliquei pra ele a situação. Sim. Falei, olha, a empresa não tem como ter responsabilidade sobre isso. E daí tinha câmeras na empresa, enfim, a empresa tinha como provar. Podia até ter demitido ele por justa causa, né? Justa causa, justamente. Mas não demitiu. E aí ele se machucou, ele falou, mas é porque agora eu tô sem receber nada. Enfim, pelo que eu me lembro, eu acho que ele não tinha registro em carteira. Então, aí por isso que ele estava sem receber nada, não conseguiu auxílio, enfim. Sim. Mas a empresa não ia ter responsabilidade sobre isso, né? Não. Pode ter outras, mas não essa, Não que essa. é a que rende não mais... daria estabilidade pra ele, mais não... honorários, etc. né? Uma pergunta de uma maneira um pouco diferente, né, doutora Larissa? Me acidentei no trabalho, mas estava trabalhando frio. É verdade que eu não ganho nada? Aqui é um pouquinho diferente. Sim, não, imagina. A pessoa vai receber igual, né? Sim. Ela tem direitos. Sim. Então, assim, independente se tem registro em carteira ou se não tem, ela vai ter direito à estabilidade, vai ter direito a tudo que uma pessoa com registro em carteira teria. Sim. Inclusive, uma das últimas mensagens que eu recebi e respondi hoje de tarde era de uma pessoa do Ceará, que ela estava trabalhando no restaurante e o indicador quase decepou. E a pergunta era objetiva. E doutor, eu quase perdi o dedo aqui, só que é o seguinte, eu trabalhava frio, não assinou minha carteira, estava 5 dias lá trabalhando, vou ter direito? Cara, já peguei, liguei, nem mandei mensagem. Foi. Manda a documentação. Manda a documentação, hein? Não mandou os documentos, mas passei o contato ali para a doutora, para Bruna, né, a respeito desse contexto, porque é acentuada a responsabilidade, né, e é nesse contexto, né, doutora, independentemente de ter carteira assinada ou não, né, vai fazer jus, né, a situação de todos os direitos ali decorrente de um acidente de trabalho. Mas aqui, né, se a gente fosse pensar ali, doutora Larissa, o João lá, o Pedro, ele perdeu a situação porque é muito curioso, né, essa situação. Primeira coisa que o cliente faz quando nos contata, quanto é que eu posso ganhar? Como que mais ou menos é mensurada a situação desse valor, de quanto que vai, o João lá perdeu 2 dedos, como que o juiz vai mensurar essa questão ali do valor de indenização, doutora Larissa? Em tese, a gente usa o cálculo que a gente usou um pouquinho antes, né, que é o do... ver quanto de capacidade a pessoa perdeu, multiplicar pela expectativa de vida que ela tem ver quanto a capacidade de perda que ela teve, ver ali a diferença do salário que ela teria. Digamos, ela recebia R$1.000 e teve 10% da capacidade perdida. Então, ali os R$100 que ela perderia durante a expectativa de vida dela. Então, levando em consideração aí que ela teria mais 10 anos de vida,
20 anos de vida, a gente multiplica esse valor e, em tese, é esse o valor que eles têm utilizado para o dano material. Agora, dano moral e dano estético, aí realmente depende de que juiz que vai julgar, né? Eles vão olhar e vão pensar, eu acredito que isso dê 10 mil reais. E é mais ou menos nessa pegada. E o tribunal não tem um pensamento firmado quanto à situação desse valor, No dano estético e dano moral, não. É realmente quanto eles querem. Esses dias eu até fiz um vídeo a respeito de como a gente demonstrar o dano estético, dado o fato até de ter uma familiaridade com o tema, né? E eu explicava nesse vídeo a seguinte questão. Vamos pensar no dano estético. Pegar eu com 37 e pegar tu com 23, né? Um dano estético no teu rosto vai ter um impacto. Um dano estético no meu rosto, com 10 anos a mais do que o teu, vai ter outro impacto. Porque, em tese, eu vou sofrer menos, né? Uhum. Então, uma das coisas que eu acho muito bacana a gente avaliar isso, o meu rosto, se eu sou uma pessoa mais de idade, não vai ter um impacto tão grande na minha vida. Sim. Mas quanto mais tenra a idade, mais delicado. Eu lembro que uma vez eu entrei com uma ação indenizatória decorrente de um acidente de trabalho em que o rapaz ele teve uma cicatriz aqui no rosto. E daí não teve dano material. Mas o dano estético foi num valor bem expressivo. E a justificativa do juiz foi que era novo. O reflexo na vida dele por ser novo é um pouco delicado. Daí também, claro, outros fatores que é relacionado à atividade que a pessoa exerce. Porque se tu é vendedor novo e tem um dano no rosto, cara, delicado. Tu trabalha de industriário numa situação de uma máquina lá onde então não tem uma proximidade com um público. O dano estético vai existir. Meu Deus, é uma pessoa jovem, né? Tem amigos, tem namorada, etc. Mas o impacto na vida laboral ele não é tão grande dada a atividade, né? Então, quando eu penso em como provar o dano estético, e dizia nesse videozinho, né? De 1 minuto aproximadamente, tá até lá no Instagram, botei no Facebook, acho que larguei no Kawaii e também tá no TikTok. Todas as redes sociais possíveis. Agora tá aqui também, agora tá aqui no podcast. Vendeu peixe, pô. E explicava, cara, que é legal fazer essa situação pro juiz. Olha, o cara trabalhava na loja, tem 23 anos, provavelmente se ser demitido da loja, na outra loja ele não vai ser contratado, porque, infelizmente, vão olhar pro rosto e esse preconceito não vai nem deixar passar na entrevista. São impactos que vão atingir a vida do colaborador que foi vítima daquele acidente de trabalho e que não me diga que não, cara. Vai sim ter um impacto. E isso, se a gente desenhar ali durante o contexto da nossa demanda, né, ela acaba aumentando as chances, né, da gente ganhar cada vez um pouquinho mais, né, um pouquinho mais para o cliente, né, cada vez mais para o cliente, porque consequentemente, né, nós aí advogado, a gente ganha mais também. Também a questão do dano moral, né. Eu lembro que uma vez a gente foi entrar com uma ação de benefício por incapacidade. E teve uma negativa ali surreal. Uma negativa, cara, desnecessária. Não tava todos os requisitos preenchidos, o INSS negou e teve que entrar com uma ação judicial. A ação judicial demorou mais de 1 ano, em que pese nós termos ganhado. E daí foi pedido dano moral. E daí, quando fazendo a demanda, eu dizia pro Eduardo, né, que fez essa ação aí conjuntamente com nós, dizia pra ele, cara, a gente tem que provar o dano moral. Daí o Eduardo me dizia, mas como provar o Eduardo Moraes? Porque, cara, ela ficou sem receber, porra. Quer dano moral mais provado que esse? Não. A ausência de recebimento por si só não é dano moral. O dano moral tu tem que provar, cara. Como que tu prova o dano moral? Luz cortada, aluguel atrasado, nome no SPC, as primas, os irmãos, filha da mãe, vai pagar. E, cara,
Juntamos um monte de coisa, guria. Não deu dano moral naquela. É difícil dando moral. É difícil, mas temos aí alguns entendimentos bem interessantes. Mas eu conto isso para dizer que o dano moral tem que se... É presumido, né? Tem um acidente de trabalho, presumido o dano moral, né? Sim. Mas se a gente conseguir enfeitar a história com verdades. Sim. Enfeitar a história com verdades. Porque a Maria teve um acidente e perdeu uma perna. Cara, tem como não ser devido ao dano moral. Perdeu a perna. O João perdeu 5 dedos. Porra, ficou só com uma mão, cara. Uhum. O dano moral, ele existe agora. Quando tu mostra o impacto daquilo ali na vida com uma história bem instruída, balança o juiz, né? Ou o estagiário, quando vai julgar, lendo lá. Às vezes acontece. Tu trabalhou bastante tempo no fórum, né? Fiz estágio 6 meses no cartório do fórum e 7 Aqui meses... de São João? Não, em Brusque. 6 meses no cartório da vara comercial e 7 meses na assessoria da vara da fazenda. Cara, só trabalho técnico, né? Ou comercial e... Vara da fazenda pública. Cara, só técnico. Família... Mas aí é extremamente técnico, né? Sim. Por isso que tu é... Faca na caveira. Paga! Ou paga! Vai pagar ou não vai pagar? Maravilha. Vamos ver outra perguntinha aqui, ó. Vamos lá. Cara, eu acho que tu foi o que mais teve pergunta até hoje, tá? E o podcast da doutora Tamara que tem mais visualização. Oh. Leonardo, segredo é ter mulher na parada. Homem tem medo de mulher. Mandou, obedeceu, não tem Uhum. Não, eu digo na caixinha de pergunta que a gente fez até hoje, a caixinha de pergunta da doutora Larissa foi a que mais teve pergunta. E no podcast, o que tem mais visualização até hoje é o da Tamara. Uhum. Então, a mulherada aí fazendo frente, temos que convidar mais doutoras. Vamos, deixa eu procurar aqui. Olha só que interessante. Essa aqui, uma vez eu respondi, né, de uma maneira mais genérica, né? Depois que me acidentei e voltei do INSS, a empresa me demitiu. É certo? Quem que é esse cara? Depende de quanto tempo Deixa eu a marcar aqui empresa pra não levou para esquecer. demitir, né? Como é que é? Dependendo de quanto tempo a empresa levou para demitir, mas assim, antes dos 12 meses não é correto, né? A pessoa tem a Sim. estabilidade ali, depois de 12 meses até... 12 meses após a volta dela, ela tem que... A Sim. empresa não pode demitir ela, né? Ela tem o período de estabilidade dela. E caso a empresa demitir, dá para ingressar com ação judicial para requerer aí o período de estabilidade. Perfeito. E se a pessoa se acidentar e querer continuar trabalhando, seria interessante entrar com ação já? Como assim? Se acidentou Tipo, no trabalho? se acidentou no trabalho, mas quer ficar trabalhando na empresa. A empresa não demitiu. Mesmo assim, tranquilo entrar com ação? Ah, mas se a pessoa não teve ali o período de mais de 15 dias de afastamento, ela não tem direito à estabilidade, né? Dá pra ingressar com a ação pedindo ali o dano moral, o dano estético, Isso. material. Agora, quanto à estabilidade, tem... A pergunta é sobre estabilidade, né? Deixa eu até ler. Depois que me acidentei e voltei do INSS, a empresa me demitiu. Ah, sim. É isso, ele teria estabilidade. Tem que respeitar a estabilidade, é perfeito isso aí. Porque esses dias um cliente fez uma pergunta no seguinte sentido: doutor, eu tive um acidente, mas não me afastei pelo INSS. Eu mesmo assim tenho direito a essas indenização que tu fala aí? Sim. Tem. Sim. Porque acho que a primeira ação trabalhista que eu entrei... Não posso falar o nome da cliente. Tem que cuidar com isso, Mas eu tenho um carinho muito grande pra ela. Uma dama, a menina tem gigante a situação da admiração que tem por ela. Porque a gente fez a ação trabalhista, né? Decorrente do acidente de trabalho. Depois a gente pediu um DPVAT. Depois a gente pediu um auxílio acidente. Depois a gente fez um inventário de um amigo dela. Então ela deu uma grana boa já pro escritório. Ou não pela grana, mas pela pessoa que é uma guria extremamente querida.
Uma coisa que não te chama atenção às vezes, doutora, parece que o cliente entrou, ganhou ação, tudo ele ganha. O cliente entrou, perde ação, perde tudo, cara, não ganha mais nada. Deu zebra, não vai dar zebra em tudo. Sim. Às vezes acontece, elas são relacionadas muitas vezes, né? Por exemplo, o Isso. direito do trabalho e previdenciário, eles são bem relacionados. Ah, é verdade. Sim, se conecta, né? Normalmente perdeu, entrou com ação indenizatória decorrente do acidente. Não constatou incapacidade na trabalhista, dificilmente vai constatar aqui, né? Difícil. Sim. Já teve, né? Esses dias nós tivemos uma que constatou uma incapacidade bacana na estadual, na perícia, e na Trabalhista não. na estadual, né? Constatou. E na trabalhista foi bem pequenininho, né? Mas o que eu ia falar antes era do... Me fugiu da cabeça agora. Sim. Tipo, a pessoa teve o acidente. Ia falar da menina. Essa cliente. A primeira ação que eu tive. Cortou o dedo. 5 dias, voltou a trabalhar. Não teve afastamento pelo INSS, mas mesmo assim, a empresa guardou ali os 12 meses, depois demitiu. E daí veio aqui pra entrar... veio aqui pro DPVAT. E daí a gente entrou com a trabalhista. E depois entramos com o INSS. Tudo deu certo. DPVAT, trabalhista, deu tudo certo. Mas foi de uma... Aí a importância, né, de às vezes a gente trocar ideia, né, doutora Tamara, ou doutora Larissa, desculpa. Veio a cliente pra pedir o DPVAT, porque tinha quebrado a perna. Mas quando eu vi aqueles 4 dedos, mas na hora eu perguntei, me perdoa a deselegância, mas o que aconteceu aí? Conta a tua história. E daí veio o auxílio acidente, né? A gente ganhou, foi bem rápido o auxílio acidente, um dos auxílios acidente mais rápido que a gente teve. E daí teve a ação trabalhista que, nossa, foi muito rapidamente, protocolou a ação, 2 semanas fizemos um acordo, foi muito rápido, não tanto quanto o teu, de 3 horas e meia, grana na conta. Mas foi muito rápido também, muito bacana. Vamos lá para mais uma. Trabalhei 2 anos frio, doutora Larissa, e não recebi nada. Posso cobrar alguma coisa? Pode. Essa é boa, né? Essa é aquela ação que a gente estava conversando no início, que é uma ação rápida. Sim. A gente ingressa com a ação pedindo... Porque se trabalhou 2 anos, a gente imagina que o salário, pelo menos, a pessoa recebeu, né? Sim. Então, é 13º, férias, seguro-desemprego, dependendo se foi demitido, se pediu demissão, né? Aí tem a multa ali e o FGTS. Bacana. Uma ação facinha, naqueles termos e nos moldes do tempo ali que a gente trocou uma ideia. Mas é isso aí, doutora Larissa. Obrigada. Nos sentimos... Reitero o que coloquei no início, agora no final também, lisonjeado aí a gente poder ter trocado esse bate-papo, tá? A ideia é essa, a gente se envolver com as nossas histórias, né? Algumas um pouco audaciosas e movidas por muita coragem, mas que nos faz crescer e depois nos permite dar um pouco de risada, tá? Sim. Obrigada mesmo, de coração, Larissa. Gosto de fazer essa pergunta, né? Sempre no final de um bate-papo, que eu acho muito legal, esse feedback. Se hoje, doutora Larissa, tu fosse passar aí a situação de um feedback para a galera aí que está saindo da faculdade, tá com um pouco de medo, alguns um pouco inseguro, o que tu diria hoje para essa galera mais nova que tá vindo, em que pese eu e tu mais novos também, mas já estamos aí na labuta, né? O que tu poderia dizer para essa galera para instigar realmente a dar o pontapé aí, inicial, doutora Larissa? Acredito que não ter medo, né? Não ter o receio, tem que jogar, tem que quebrar a cara, vai aprender. Experiência, né? Atendimentos. O atendimento pra mim foi algo que no começo eu morria de medo de fazer atendimento, eu ficava super nervosa, mas que a gente vai pegando a experiência ali com os atendimentos e os atendimentos vão dando uma diferença bem grande. Meu primeiro atendimento pra hoje, eu acredito que tenha sido... Ele deve ter dado uma diferença enorme e a pessoa
Acho que o primeiro de tudo é não ter medo e se jogar e ter experiência, procurar, atender, não ter vergonha. Perfeito, bacana. E esse teu discurso, eu me filio completamente a ele, tá? Que a gente tem que vencer o medo, né? Porque ele nos impede, às vezes, de fazer muita coisa acontecer. E algo que lá na faculdade, eu lembro que aconteceu algumas coisas comigo que eram relacionado a um medo principalmente de fazer apresentação. Tinha uma apresentação, aquela situação, cara, me torturava. E eu sempre tentava achar uma solução. O que eu pensava no primeiro momento? Cara, eu tenho que fazer assim, 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 assado. E vai dar boa. Com o meu conhecimento. Com, às vezes, um vídeo do YouTube. Mas isso já há quase 10 anos atrás, lá. Era no início da faculdade ainda. E eu nunca tive o cuidado de fazer o seguinte. De ouvir pessoas que passaram pelo que eu passei e entender como elas superaram. E depois que eu comecei, agora nesses últimos meses eu tenho feito muito isso. Passei por uma dificuldade, eu vou procurar uma pessoa que passou por aquela dificuldade e tentar entender como ela superou. E daí tentar desenhar o mesmo caminho. Mas ter um paradigma que está sempre um pouquinho acima. Porque às vezes quem está do lado não tem o conhecimento para nos ajudar. Então o que a gente tem que fazer? Subir o nível para buscar o conhecimento e daí aplicar uma metodologia um pouco diferente. Mas ter o cuidado de não, às vezes, ter essa ciência, cara, eu preciso sim ter coragem, eu preciso sim ir em frente, né, doutora? Mas mais do que a gente ter coragem, mais do que a gente ir em frente, é tentar desenhar o caminho, né? Tentar desenhar a situação de como que a gente pode chegar lá. E tem caminho para tudo. Tem. Eu lembro que, eu confesso a vocês três aqui, até ao público, ainda hoje sinto, às vezes, para não dizer todas, um frio na barriga gigantesco. Quando, por exemplo, a gente vai gravar aqui um podcast. Sinto um frio na barriga, que é muito grande. Quando eventualmente tem as reuniões aqui no escritório. Agora a gente está numa galera, né? Não cabe mais nem na mesa. Então é um monte de pessoas e que a gente fica com frio na barriga gigante. E lá no passado eu lembro de algo que fiz e que foi muito legal. E que passo o feedback, né? Pra gente entender, né? Que às vezes não é só coragem e às vezes não é só vencer o medo, às vezes é uma técnica que se baseou em duas coisas bem simples. A primeira, trabalhar a respiração. Isso eu ensinei até pra minha filha. Esse dia a gente foi no dentista, ela usou a técnica, cara. Juro pra ti, Larissa, por Deus do céu, guria. No dia anterior a mãe dela levou, trocaram lá de sala de dentista, trocaram até o dentista. E não conseguiu arrancar o tal do dente, né? Daí no dia seguinte, daí eu fui com ela. E dela já tava um pouco traumatizada do dia seguinte, né? Então tava tenso, né? Ela já chegou lá meio que chorando. Eu abracei ela, falei pra ela ficar tranquila, que o papai tava ali, que era só pegar nas mãos e que um iria proteger o outro, como sempre foi, como sempre vai ser. Nós dois juntos, se protegendo. Sempre aí com a presença da situação da mãe dela, quando possível, né? E daí ela disse pra mim, tá, pai, então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar na tua mão, eu vou respirar 3 vezes, e daí quando eu dizer deu, daí vocês vêm. Cara... Ô Larissa, é coisa de filme, tá? Parece uma tortura, tá? Daí ela puxou a respiração, soltou, puxou e fez...
Aí fazia assim. E até que depois da terceira respiração ela... Agora pode. Cara, a dentista pegou aquela agulha, me arrepiou a espinha, meu olho marejou, cravou a agulha, puxou e cravou. 4, pra que tanto? 4 vezes colocou a agulha no dente, tá? Necessário, claro, procedimento pra gente, quanto pai fica sem entender. Pois a menina não deu um pio, Larissa. Tudo respiração, cara. Daí ela saiu da cadeira. A mamãe vai dar 40 pila, a mamãe vai dar 40 real. Esqueceu do dente, eu só lembrava do 40 real que a mãe dela prometeu. Mas é a história que a vida conta. Doutora Larissa, obrigada por tudo. Nos sentimos, tanto eu quanto a situação aí do Leonardo, lisonjeada com a tua presença. Obrigada mesmo de coração. Se possível, daqui a alguns dias vamos trocar uma ideia de novo a respeito de um outro tema aí que tu goste, porque isso que é legal. Engrandece o conhecimento um ao outro e as histórias são massa também, né? Sim. Obrigada, tá, doutora? Bacana, muito obrigada. Um abraço forte a todos e até o próximo Frente com Moraes.